Você está vendo isso que está aparecendo na sua tela? É o gráfico de... Oi, Glaucia, boa noite. Nancy chegou. Boa noite. Já tá chegando o pessoal aí. Enquanto isso, vamos ficar ouvindo uma musiquinha aqui lá direto da Nigéria. Meu Pai lhe abençoe. Glaucia, boa noite. O som tá bom? Tá conseguindo ouvir direitinho? Washington, boa noite. Meu Pai lhe abençoe. A bênção a todos. Maiara chegou, Fabiana Neto, oi minha amiga, tudo bom? Boa noite. Fred, meu irmão, boa noite, a benção. Colom Fé, tudo bem aí no Salvador? Doido pra ir por aí, por essas bandas, hein? Colom Fé, Michele, Dofonitinha Michele, Colom Fé. Vou baixar aqui. Ok. Bom, eu decidi fazer uma sequência de lives sobre conversa, né? Conversas que a gente pode discutir alguns temas que são importantes aí, que mexe bastante com comportamento, que mexe bastante com algumas situações que valem a pena, né? Todo mundo fala sobre Odu, todo mundo tem discussões. Boa noite, Ana. Meu pai lhe abençoe, sua mãe está bem. E aí, nessa trajetória, né, eu estou buscando pessoas para participar da live. Glícia Gama, boa noite. Fechei já uma live com o Ogan, então a gente vai ter um Ogan aí para conversar na próxima terça-feira. E a gente também vai ter outras situações, vai voltar o Babalaô Fábio, que foi um sucesso a live com ele. A gente já conseguiu mais de 1.000 visualizações no vídeo, na nossa live, e a gente está seguindo nesse caminho aí, né? Então, é muito importante que a gente vá conversando, que a gente vá trocando informações, porque esse período, meu irmão Márcio, boa noite, Benoi, Alessandra, Ogan Jonathan, todo mundo aí bem-vindo. Então é muito importante que a gente converse sobre essas questões que estão acontecendo, porque assim, o candomblé ele é muito vasto, né? Ele tem muitas informações, não basta só você estar ali dentro do candomblé, você precisa saber direcionamentos, você precisa saber algumas coisas, fundamentos, coisas mais internas, são fundamentos, né? São para as pessoas que são responsáveis para aquilo e eu nunca vou tratar esses assuntos aqui. O Gantinho, boa noite. Benoi, meu irmão. Terezinha Lopes, boa noite. Tá chegando o pessoal aí. Francisca, boa noite. E aí, como eu estava falando, Sojatim, boa noite. Benoi. Como eu estava falando, a gente não está aqui para falar sobre assuntos ritualísticos, internos, discutir se está certo, se está errado, nada disso. A gente está aqui para falar de coisas que sejam mais para abrir o nosso horizonte, para abrir a nossa visão, para que a gente chegue na nossa casa de santo, mais podendo conversar, podendo ter uma
visão melhor do que as coisas, até da forma com que a gente vai se comportar. Claro que ninguém está aqui para ditar regra, né? Cada casa tem suas regras, e isso é muito importante. Então, eu quero abrir hoje o falar de axé de hoje, né? Começando sobre a bênção, né? O significado da bênção, né? A bênção é o início de todo e qualquer trabalho, né? Antes de começar qualquer coisa, a gente precisa pedir a bênção aos nossos mais velhos, pedir a bênção aos nossos ancestrais, aos voduns, orixás e inquices daquela casa. Quanto mais a gente for humilde e puder tomar a bênção a todas as pessoas, isso é muito importante. Às vezes acontece de algumas pessoas não lhe responder a bênção, tudo isso não importa. O seu papel é tomar a bênção, o seu papel é sempre cumprimentar as pessoas, porque é educação de axé, é educação de vida, né? É, é muito comum no dia a dia a gente dar bom dia, boa tarde, boa noite. Na casa de santo a gente toma a bênção. Claro que o bom dia, boa tarde, boa noite ele existe, mas a bênção não pode faltar nunca, né? Então, assim, vamos começar. Ibá Olodumare, a bênção a Deus. Ibá Olodjoni, bênção ao dono do dia. Ibá Uon Tolaye, bênção ao dono do mundo. Ibá Okurim, bênção aos homens. Ibá Ubirim, a bênção às mulheres. Ibá Omodê, a bênção às crianças. Ibá Balabá, a bênção aos velhos. Ibauon Irumolê, a bênção aos orixás. Ibaigum Meririm Abaie, a bênção aos quatro cantos do mundo. Ibaakodá, a bênção aos primeiros que foram criados. Ibaaxedá, bênção ao Criador. Ibailê, bênção à terra. Ibaoquê, bênção ao céu. Então, agora que a gente já pediu bênçãos a todo mundo que a gente tinha que pedir, a gente pode começar a nossa conversa de hoje, né? Essa reza normalmente a gente faz todo dia quando a gente acorda, sabe? Antes da gente despertar, antes da gente falar com as pessoas, antes da gente despertar para a vida naquele dia, é bom a gente começar a aprender a rezar. Acorda na sua casa, você reza, você se comunica, se conecta com seu vodum, com seu orixá, seu inquice, com a sua ancestralidade, com todas as pessoas, que assim você vai ter um dia mais direcionado. Isso não quer dizer que você vai ter um dia melhor ou um dia pior, mas você com certeza vai ter um dia mais organizado, mais bem orquestrado por todos os caminhos que você pediu a bênção, né? Então, dentro da conversa de Odu, é bom a gente sempre ter um entendimento de uma coisa. Quando a gente vai fazer alguma coisa, seja um trabalho, seja um ritual, a gente até quando a gente vai sair, quando a gente vai namorar, com qualquer coisa, vai beber, qualquer coisa que a gente vai fazer, é importante que a gente peça aos nossos protetores para acompanharem a gente em todos os lugares, em qualquer situação que a gente está. E quando a gente volta, é importante que a gente agradeça, né? Agradecer ao Olodumare, a Deus, né? Agradecer ao Orumilá, para quem é de Ifá, agradecer a Orixá, a Vodum e a Inquice, agradecer a Enian. Porque assim, o que acontece? Tudo que a gente faz, tudo que acontece na nossa vida, quando a gente agradece a Deus, né? A gente vai e agradece ao nosso orixá, a gente vai e agradece, é sempre um ciclo. Um vai agradecendo o outro, agradecendo, e assim a gente vai sendo abençoado pelas coisas todas que estão na vida da gente. Ô Cristina de Oiá, bem-vinda, bem-vinda.
Regina, minha comadre também, Regina de Azançu, Eunice, boa noite. O pessoal tá chegando, que bom. Gabriela também, boa noite. Rosa de Dan, minha irmã, bem-vinda. Então, assim, o que que acontece? Nessa semana, a gente fez aí uma live com o Babalaô e dentro do... Ele é cubano, mas dentro do Ifá nigeriano, quando a gente nasce, é feito o Essentaie, que é o primeiro jogo da vida. É o primeiro jogo que vai, através de um ritual, né, que vai determinar o Odu que trouxe aquela pessoa. Aí, a partir disso, é que é escolhido o nome da pessoa, porque o nome lá na África, o nome é de acordo com o que está destinado à vida da pessoa. Né? Não é igual aqui no Brasil, que a gente está na fase de Maria, então todo mundo é Maria, né? Tá na fase de João, todos os meninos que nascem são João. Não, lá sim, lá é de acordo com o que acontece naquele ritual ali, que sai o Odu, e aí sim vai determinar o caminho da pessoa. Então, a gente teve uma conversa aqui que o babá Fábio falou que o certo seria as pessoas primeiro se iniciarem para Ifá, para poder descobrirem o seu caminho, o seu destino. É como se a iniciação de Ifá desse àquela pessoa uma porta que ali atrás daquela porta está todo o seu caminho, toda a sua trajetória. E a iniciação para o orixá Voduncio Inquis é a chave que vai abrir essa porta. Então, assim, uma coisa não sobrepõe a outra, mas as duas coisas se completam. O que acontece é que muita gente que é iniciada no candomblé tem a chave, mas não sabe para que vai usar essa chave, como que vai usar, qual o caminho que vai tomar a partir dessa chave, né? E aí muitas coisas acontecem, muitas coisas são mudadas ao longo da trajetória da pessoa, né? E lá na África, quando a pessoa faz o Essentaie, que ele já tem acesso a essa porta, ele também precisa cuidar do caminho dele por orixá para que ele possa ter a chave e entrar nessa porta e no caminho dele, né? Então, quanto mais a gente puder entender que cada situação, para cada situação existe um porquê, a gente vai percebendo o quanto que as coisas se completam, né? E aí, quando as coisas se completam, a gente começa a se sentir mais leve. Porque quantas vezes a gente não para se perguntar o que veio fazer no mundo, né? Quantas vezes, por exemplo, quando antigamente tinha a questão do teste do QI, né? Que ia indicar qual era a universidade, qual a faculdade que você ia fazer. Ainda existe hoje, mas hoje as pessoas já estão escolhendo a bel prazer e acabam. Tem gente que entra em várias faculdades e não consegue completar nenhuma porque não se identifica, né? E então, assim, o ideal é que a gente tenha sempre essa orientação. Então eu decidi para que a gente converse sobre Odu, porque Odu a gente vai estar falando pelo caminho de Orumilá. Orumilá é o quê? Sabedoria. Ele é o senhor do destino, aquele que tudo sabe, aquele que tudo presenciou. Orumilá, ele dá todas as informações, ele diz o que o orixá Vodun quis quer comer, como que é o ritual, ele dá as orientações, né? Quando a gente faz aquele jogo de Obi, ou de Orobô, ou de Alobá, a gente está se comunicando através de Ifá, né? Que foram jogos introduzidos na cultura do candomblé. E são as respostas mais valiosas para o que está acontecendo no momento, né? Então, a partir disso, a partir do momento que a divindade falou que está ok, que está aceito, que ela deu o aval para continuar o ritual,
não tem ninguém que pode dizer que está errado, porque naquele momento, quem disse que estava certa foi a divindade. Então, a voz máxima é da divindade, não é nenhum ser humano que vai atropelar isso, né? Então, o que acontece? É importante que a gente sempre aguce, né? Que a gente abra o nosso ouvido interno, que é o Iti Inu, e o nosso olho interno, que é o Oju Inu. Né? Quando a gente abre o nosso ouvido e que a gente abre o nosso olho, a gente enxerga e ouve coisas muito além daquilo que tá sendo mostrado ou que está sendo dito, porque a gente tem a percepção das coisas. É como o morcego. O morcego, ele tem a percepção pelo radar. Então, muitas vezes você tem aquela questão assim, eu tive uma intuição. Foi um aviso, né? O sexto sentido. Isso tudo é quando você está com o seu ouvido interno aberto para que você possa se comunicar mais com a sua espiritualidade. E isso não é só para a espiritualidade do candomblé ou da umbanda, não. É qualquer segmento. Porque qualquer pessoa tem o seu grau de espiritualidade. Até dentro da igreja evangélica, dentro da igreja católica, existem pessoas que são sensitivas e que trazem a palavra, né? Palavra do orixá, palavra do vodum, palavra de Deus, cada um no seu segmento, né? E isso é um dom divino que a gente tem, né? Então é importante que a gente possa entender essas questões todas, né? Então, o mais importante de você lidar com o Odu é você ser obediente e você falar a verdade, porque se você tem essa intenção de falar a verdade sempre, você vai sempre estar seguindo por um caminho bom, por um caminho que seja de mais tranquilidade. E aí, você só tem a ganhar com isso, né? Hoje a gente encontra muita gente que te ataca, né? Porque você fala a verdade, né? Falar a verdade é uma coisa. Ser sincero, às vezes não é muito bom. Às vezes você precisa omitir para evitar algum confronto, alguma coisa, né? As pessoas que são sinceras demais, que querem falar na cara, que querem enfrentar, isso não é muito legal porque você pode acabar tendo alguns problemas na sua relação com as pessoas, né? Então, a gente sempre deve usar de otitó, que é a verdade, anion rere, que é a boa intenção, iborã, que é a obediência, e o ilo, que é a precaução. Quando você tem esses 4 pilares, tem esses 4 comportamentos, você vai sempre ter ajuda, vai sempre ter uma conexão com a sua divindade, né? Será que você se diz a verdade para você? Ou será que você se engana no dia a dia? Será que você tem boa intenção com você? Às vezes você tem boa intenção com os outros, mas não tem com você. Você é obediente aos seus instintos, às suas vontades, ao seu querer, né? Olha que eu estou falando sempre voltado para a gente. Porque para lidar com o Odu, a gente tem que entender que a gente está falando da gente. A gente não está falando no comportamento para com o outro. Porque eu só posso ter um bom comportamento com a outra pessoa quando eu consigo me entender, quando eu consigo me respeitar e quando eu consigo ter um bom caminho, né? Às vezes você tem um excelente comportamento com as pessoas, mas consigo mesmo você não tem, porque você se maltrata, você se ofende, você se agride, entendeu? Você se mutila para poder agradar os outros. Então, quando a gente lida com o Odu, a gente entende que a responsabilidade é sua, você vai assumir essa responsabilidade. Agora, se a outra pessoa não quiser
partilhar dessa sua boa vontade, dessa sua verdade, aí o problema já é dela, não é seu, né? Então, assim, é quando você se livra do sentimento de culpa, quando você consegue enxergar que a sua obediência ao que a sua espiritualidade falou, ao que o seu coração falou, quando você é obediente a isso, você se livra desse sentimento de culpa, né? Então, nada melhor do que você chegar e buscar um bom entendimento. Então, a gente vai estar falando sobre. Eu queria falar primeiro sobre o Odu Ejiobe. Ejiobe, ou Ejonilê, é um Odu que ele vem na oitava colocação do Merim de Logum, que é o jogo de búzios, como o pessoal chama, mas ele é o primeiro Odu da classificação de Ifá, né? E aí, quando ele vem sendo o primeiro, qual é a história de Ejiobe? Ejiobe, ele foi o último Odu que nasceu, mas por ele ser tão obediente, por ele ser tão paciente, por ele obedecer todas as regras, ele veio passando. Ele era o 16º, passou a 15º, 14º, 13º e chegou a primeiro. E aí, quando ele veio passando por todos os Odus, ele conheceu todos. Ele conheceu todos os defeitos, todos os direitos, todas as obrigações, todas as qualidades. Então, ele é um Odu riquíssimo de informação. Riquíssimo. Eu não entendo hoje, porque muita gente chega e fala assim, eu estou com problema com Ejonilê, né? Eu estou desequilibrado com Ejonilê. Isso é uma outra coisa que a gente precisa entender sobre Odu. Não existe Odu desequilibrado, não existe Odu sem negativo. Pelo contrário, o Odu ele precisa ser respeitado, né? Porque o que acontece? O seu comportamento é um comportamento desequilibrado, o seu comportamento é um comportamento negativo e que faz que você receba a parte negativa, que você ative somente a parte negativa daquele Odu. Porque pensamos que a gente tem uma balança, né? O Odu ele tem dois lados iguais. Então, para que você ande sempre em equilíbrio, você precisa ter um bom comportamento. Se você tiver um mau comportamento, você desestabiliza. E aí, quando você desestabiliza, você acaba perdendo o caminho. Então, se você tiver um bom comportamento, você vem aqui, você se estabiliza de novo. E aí é onde vem a questão toda do ebó, né? Quando você faz um ebó, o ebó ele serve muito para te estabilizar, para te equilibrar. Não quer dizer que você está no negativo ou que você está no positivo, porque o Odu ele está ali com as duas funções, ou seja, o positivo ou seja o negativo, mas ele sempre vai precisar que você tenha um bom comportamento para que as coisas andem bem, né? Então, o que acontece? Quando a gente, tanto que no Opeleifá, ele tem as duas pernas iguais, porque tudo que ele tem na esquerda, ele tem na direita. E aí, por isso que ele é equilibrado, porque ele tem o positivo e o negativo ali, igual, né? Igual. Se o que ele tem de positivo, ele tem de negativo. Então, por isso que a gente precisa entender para a gente saber o que está desequilibrando os caminhos, né? Então, o que acontece? A gente, quanto mais a gente tiver atenção nas coisas, né, a gente vai ter uma vida próspera. É o que chamam de que a vida é irê, né? A vida próspera é aquilo que dá certo, é aquilo que vai fazer com que você tenha uma vida erguida, com que você tenha uma vida que conquista, né? Bruna chegou, boa noite também, deixa eu ver aqui, Regine Oliver,
Boa noite, Colonfé. Bio, bem-vindo. Todo mundo aí, pessoal, bem-vindo. Eu vou falando e vocês vão perguntando aí se tiverem alguma coisa para perguntar. Meu pai lhe abençoe, Wellington. Bem-vindo. Então, o que acontece? Quando a gente fica irê, né, a gente tem muitas possibilidades da gente ter caminhos prósperos. Motumbaxé, André, Benoi, tudo bem, irmão? Então, quando a gente consegue ter esse caminho próspero, as coisas andam, as coisas evoluem, né? E aí a gente só tem a lucrar com isso. Mas quando você está em Osobo é o negativo, você é o contrário. Quando em Ire você ganha, em Osobo você perde. Quando você tem as coisas dando positivo, em Osobo dá negativo, mas isso é uma questão muito de comportamento. Vamos lá. Se você tem um emprego, né, um trabalho. Vamos lá, um trabalho que você ganha aí um salário mínimo de 25 mil reais, tá? E aí, esse trabalho começa a te exigir algumas coisas. E aí você começa a reclamar porque só enxergam você, só pedem as coisas para você, só você que é explorado, só você que recebe as ordens, tudo é em cima de você. Aí você começa a se incomodar com isso. Daqui a pouco você começa a se incomodar com uma pessoa que está trabalhando do seu lado. Daqui a pouco você começa a se incomodar com a condução que você pega, com o uniforme. Você começa a se incomodar com tudo. Vai começando a se incomodar com tudo. Daqui a pouco você começa a dizer: ah, eu quero arrumar um outro trabalho, eu quero arrumar um outro emprego, não sei o quê. E aí você começa a entrar no lado osobo. Você começou a maldizer aquele trabalho que você ganha lá seus 25 mil reais, né? Você começou a maldizer esse trabalho. E aí, você, sem perceber, você começa a errar. Começa a errar, começa a errar. Por quê? Porque o seu comportamento levou você até o sobo, levou você a cometer erros. Só que você está tão convicto de que você está sendo maltratado, que você está sendo passado para trás, de que estão te explorando, que você não percebe que você está errando. Só que o erro é notado por todas as pessoas que estão à sua volta. Então você deixa de ser aquela pessoa essencial para ser uma pessoa substituível. E aí você começa com aquele, eu não estou mais com vontade, eu quero férias, eu estou cansado, eu estou isso, eu estou aquilo. Aí daqui a pouco o que acontece? Você é demitido. Aí você, nossa, como eu posso ser demitido se eu fiz tanto pela empresa, se eu me doei, se eu virei noite, se eu trabalhei, se eu fiz tantos relatórios, se eu fiz isso, se eu fiz a empresa ganhar tanto dinheiro. Eu estou sendo injustiçado. Não, você não está sendo injustiçado. Você mexeu no seu Odu que estava te reinando, você transformou através do seu comportamento o Ire em um Sobo. E aí você recebeu o quê? O Sobo. Entendeu? Então, assim, é impossível uma pessoa que só está ire, que está sempre se cuidando, está sempre se olhando, está sempre se respeitando, está sempre se equilibrando. É impossível uma pessoa equilibrada cair num buraco, entendeu? Porque aí ela vai ter o Ti-Nu e vai ter o Oju-Inu abertos. E aí ela vai ser avisada, entendeu? Ela pode não ser avisada por um zumbido, por uma mensagem, mas pode vir num sonho, pode vir através de uma consulta com um santo qualquer, entendeu? Então, essas coisas precisam ser muito importantes, né? Quando você tem uma relação, você está ali com uma relação com o seu namorado, sua namorada, você está ali com aquela pessoa e de repente a relação está tudo mil maravilhas. Tiago Viana, meu pai abençoe a bênção. Então, o que acontece? Quando a gente começa
a ficar desconfiando se aquela pessoa está traindo, se aquela pessoa está mentindo, se aquela pessoa está isso, está aquilo outro, você sai do campo Ire para o campo Osobo. E aí, automaticamente, a traição vem, automaticamente a mentira vem, automaticamente as coisas acontecem. Aí, daqui a pouco, a relação acaba. Né? Então é muito importante cuidar, é muito importante se ater a todos os momentos. Você é aquilo que na igreja fala, né? Olhai e vigiai. Esse é o grande problema da gente. A gente que é do candomblé, a gente olha, mas raramente a gente vigia. Porque a gente acha que é função do orixá, do vodum, do inquice, vigiar pela gente. Não é. A função é nossa. Quando a gente fala de Odu, a gente traz a responsabilidade toda para a gente. Entendeu? Bruna está perguntando aqui, me explica sobre Odu. Li em um artigo que todos nós nascemos com o nosso próprio Odu. Este Odu, ele pode ser negativo ou positivo. Se estiver negativado, tornamos este positivo através de ebós e de oferendas. É o que eu estava falando, Bruna. Nós temos o nosso Odu. Até a gente tratou isso com o Fábio, lá a gente conversou nessa situação, porque o que acontece? Eu vou criar uma cena, tentem imaginar essa cena. Pensa que você está sentado numa cadeira, numa sala, e ali você está diante de Olodumare, Deus. E aí você está relatando toda a sua vida, tudo que você vai passar, inclusive esse encontro aqui está relatado. Então tudo que você vai passar na sua vida está sendo escrito por você, você está determinando. E aí o Olodumare está ali só consentindo, é sua vontade, é você que escolhe. E aí quando você termina de escrever o seu livro, ele fala para você assinar e ele vai perguntar para você assim, o que você precisa fazer na vida, na Terra, para você poder cumprir com maestria tudo isso que você disse aqui. E aí você chega lá e fala assim, eu não posso mentir. Então está escrito lá, Bruna não pode mentir. E aí a Olodumare fala assim, bom, você já pode vir, sua mãe está pronta para te receber. Aí você vem para a Terra. Quando você vem para a Terra, no ato de que você está vindo, Olodumare pergunta, quem é que vai acompanhar Bruna à Terra? Quem é que vai fazer Bruna encontrar o destino dela da melhor forma? Fazer ela seguir corretamente tudo que ela determinou. Oiá levantou a mão e falou assim, eu vou. Então Oiá vem junto com ela para a Terra. Entendeu? Só que Bruna, quando ela vem de lá do Orum para o Aie, ela vem negativa. Então, se ela diz que ela não pode mentir, a Bruna vem a maior mentirosa do mundo. E aí o que acontece? Quem é que vai fazer Bruna sair desse campo de mentira? Oiá. A partir do momento que ela encontra com Oiá, ela vai começar a ter o caminho dela equilibrado. Né? Então, assim, como eu disse que o Odu estando negativo ou positivo depende muito do nosso comportamento, é isso. E em Ifá, na iniciação de Orumilá, a gente consegue enxergar, consegue entender o que a gente não pode fazer. E quando lá diz que você não pode mentir e você obedece isso, você vai começar a ter sua vida, seu livro vai começar a ser lido de uma outra forma, com tudo que você determinou ali. Entendeu? Eu acredito que esse exemplo tenha sido válido para entender essa pergunta. Minha irmã Leonilza, Benoi, Anelita, minha irmã, bem-vindo, boa noite. E é isso. Então, o que acontece? Vamos lá. A gente já falou do Irei, do Osobo, a gente já falou da questão comportamental, né? Vamos entender que a gente está falando isso tudo dentro de Ejobê, dentro de Jonile,
o 8, tal 8 aí que o pessoal tem tanto receio dele, né? Que é o Odu mais equilibrado, o Odu mais íntegro para poder se mexer, porque ele conhece tudo. Você consegue administrar, consegue ter todas as questões resolvidas através do 8, né? Então, se o Odu ele ficar por algum momento negativo, muitas vezes você precisa mudar o seu comportamento para poder positivá-lo. Não tem como você andar com um caminho positivo se você é uma pessoa negativa. Você já parou para pensar quando uma pessoa chega perto de você, que ela está negativa, que ela está para baixo, que ela está mal com ela mesma? Você já viu que aquilo te contamina? Você fica mal, parece que suga assim sua energia. É porque aquela pessoa está desequilibrada. Desequilibrada. Então, dentro de Ifá, a gente usa muito Bori, né? Bori é tudo aquilo que você faz com que a sua cabeça fique organizada, positivada, porque a gente entende que é como se a gente tivesse uma crista de galo que aponta para frente, e essa crista de galo direciona tudo na nossa vida. E aí, quando a gente tem essa vida direcionada, a gente só pode seguir adiante, né? E aí, assim, só que em Orumilá, em Ifá, entende-se que um Bori é tudo aquilo que você faz que te satisfaz, entendeu? Não é só aquele ritual que é um ritual ali, que você fica recolhido, que faz as coisas na sua cabeça. Esse é um Bori, né? Mas tem os Boris que nós mesmos possamos nos dar, por exemplo, dormir numa cama bem arrumada, limpa, com lençol, com aquele colchão gostoso. Você comer a comida que você sente vontade, você se arrumar do jeito que você quiser, você tomar um bom banho, você fazer o sexo com a pessoa que você quiser, entendeu? Essas coisas todas são consideradas como se fosse um Bori, porque você está se positivando, você está se respeitando, você está se colocando num patamar de total entendimento de quem é você. Muita gente hoje passa por questões que se desequilibram muito por agradar o outro, né? Eu vou agradar o outro para eu ficar bem. Às vezes você agrada o outro e você fica muito mal. Então, assim, antes de agradar qualquer pessoa, você tem que agradar você. Dentro de Ediobê também, a gente tem um entendimento de que é Euó. Euó. Euó quer dizer interdição, né? Qual é a interdição que você tem na vida? Por exemplo, a Bruna, vou dar o exemplo porque foi você, Bruna, que eu falei. A Bruna, ela veio lá, ela disse para o Ludumare que ela não poderia mentir. Então, qual é o principal EO da Bruna? É a mentira. Se ela desobedecer o EO dela, ela vai ser uma pessoa completamente desequilibrada. E aí não vai adiantar mexer com Ejobê, não vai mexer com Bori, não vai adiantar fazer santo, não vai adiantar nada. Por isso que tem gente que faz santo e a vida não anda. Tem gente que faz tudo e a vida não anda. Por quê? Porque ela não respeita o EO dela. Então, quanto mais a gente respeitar o nosso EO, mais a gente vai ter caminho para frente, entendeu? E assim, existe o EO individual, tá? Que é o número de telefone. Você tem o seu número de telefone, esse é individual. Esse é o seu EO. Existe o número, existe o EO coletivo. Por exemplo, você está numa nação X. Você não pode comer, sei lá,
banana, né? Ninguém daquela nação pode comer banana. Aquele ali é como se fosse o código da localidade. Por exemplo, aqui no Rio, 021. Então, todo mundo, se está naquela localidade, não pode comer banana porque você está naquela localidade. Então, aquilo automaticamente vai ativar o lado negativo do seu telefone, que é o seu EO individual, né? Então, assim, quando a gente entra, quando a gente se consagra numa nação, é importante que a gente entenda exatamente tudo que a gente não pode fazer, tudo que a gente não pode comer, tudo que a gente tem que respeitar, que é o EO daquela nação. Porque se você, às vezes aquilo não te faz mal, mas aquilo pode desequilibrar o seu EO individual e pode atrapalhar a sua vida, né? Então, assim, quanto mais você for obediente, a obediência nunca vai te levar a uma prisão. A desobediência, sim, né? Então, lá no ritual de iniciação, seja dentro do candomblé, a gente tem o ritual a gente sabe o EO da nação. Em alguns casos, ali na hora, o santo, dependendo do grau de quem está olhando, o santo vai pedir para que você pare de fazer algumas coisas, né? E isso vai te ajudar muito, né? EO também é entendido como Kizila aí, de alguns lugares que falam, né? Então, é importante que a gente entenda essas coisas para a gente poder andar direito, né? Quem é que não quer ser feliz no amor? Quem é que não quer ser feliz no trabalho? Quem é que não quer ser feliz em tudo aquilo que você quer? Sabe, em tudo aquilo que você determinou para sua vida, né? Então, da mesma forma que você precisa conhecer o Odu, né? Precisa conhecer o seu caminho, você precisa conhecer o seu orixá, né? É dentro de Ejiobê que vem a verdade do orixá, né? A verdade, essa verdade que vai dizer o quanto que aquele orixá vai fazer na tua vida. Não, a gente não pode, é um erro grotesco, um erro brutal, é assim, um assassinato quando você chega para uma pessoa e fala assim, você é de Oiá, você é brigona. Não, às vezes a atuação de Oiá na vida daquela pessoa, com todos os elementos que ela é feita, não puxa o lado brigão não puxa o lado espalhafatoso, entendeu? Puxa uma pessoa centrada, equilibrada, entendeu? Porque ela vai ter um outro tipo de ação na vida daquela pessoa. Então é muito legal que a gente possa entender, né? As pessoas vão para a internet, como é que é Oiá? Como é que é Ogum? Como é que é isso? Não, às vezes você pode pegar uma pessoa sabe, de Oxalá, por exemplo, que seja uma pessoa totalmente avesso de tudo que dizem que Oxalá né? Por quê? Porque ela tem elementos no corpo que são que fazem uma característica do orixá, né? Igual essa questão, existe uma questão que é muito comentada, né? A questão, Odé não pode mel porque teve uma qualidade lá que morreu picado por abelha, que Nanã não pode faca, que Ogum não pode, sei lá, alguma outra coisa. Então, camarão. Então, começam algumas coisas que dizem que pode e que não pode. Na verdade, o que acontece? Isso quando eu fui na Nigéria, eu tive essa explicação lá. Alguém que pode estar aí vai dizer, não é nada disso, tal. Por que em alguns casos, Odé, né, isso quando ele está no Nagô, nas terras de Quetu, ele não usa o mel? Porque a essência dele é o mel. Então, se você colocar mais mel em cima dele, você desequilibra. É como se você estivesse comendo um prato de feijoada que te satisfaz
E aí você, eu vou comer mais um pouquinho. Aí você come mais aquele pouquinho, você fica estufado. Aí você se sente mal, sabe? Você fica ali, aquilo fica, aquela feijoada fica conversando com você e você passa mal. É mais ou menos isso, entendeu? Então, assim, quando o Eó de algum santo, né, de algum orixá, algum vodum, inquice, se descobriu que existe aquele Eó naquela região, é porque ali naquela região ele é composto por aquele elemento, ele tem todas tem tudo que ele precisa ter daquele elemento. Então, se você colocar mais alguma coisa em cima, em vez de você ter uma ação positiva dele, você vai ter uma ação negativa, porque ele, sabe, você está esperando que ele vai te dar um benefício, mas ele está lá tão estufado, tão empazinado com o que você deu para ele, que ele não vai ter força para trabalhar a seu favor, né? Então, é muito importante que a gente entenda também esses caminhos, né? Que assim, quando a gente entender esses caminhos, a gente vai poder facilitar a nossa vida. A gente vai poder encontrar com tudo aquilo que a gente determinar para o nosso caminho. Às vezes, as respostas estão ali do seu lado, mas você quer um milagre. Às vezes, quando o santo chega para você, ou o jogo, e fala assim para você, espera que a sua sorte está chegando ao teu lugar, espera que a sua sorte está indo ao seu encontro. E aí, quando você não quer esperar, às vezes a sua sorte chega, não te encontra, porque você não está ali esperando, né? Então essa relação de entendimento é muito importante, que você consiga ter o entendimento, que você consiga ter uma razão de você estar buscando aquele negócio. Muitos caminhos vão estar sempre sendo cruzados com EJOB. E essa questão, assim, nós temos o nosso Odu principal, que é aquele que traz a gente, mas em várias fases da nossa vida nós temos contato com outros Odus, né? Então, é muito comum de você estar sendo regido em determinado momento por Irossum, né? Por Ossá. Então, não vale você ficar se prendendo, não, porque meu Odu é Ediobe, então é só Ediobe. Não, você precisa recorrer aos outros. É como se você fosse ao médico, mas o seu problema não sei lá, num neurologista, é com gástrico. Então você vai precisar recorrer àquele gástrico, né? Então, quando a gente é obediente, quando a gente entende que às vezes a gente precisa baixar a bola, que a gente precisa reconhecer que uma outra informação, que um outro entendimento pode abrir um caminho para a gente, isso é muito interessante. Eu falo muito, né? Então tem muitas coisas que às vezes eu fico empolgado, porque o tempo todo eu me deparo com pessoas que querem entender o seu papel e acham que a gente é responsável por dar esse caminho, né? Só que não é isso. Não é isso. Quem é responsável por dar o seu caminho é você mesmo. É você mesmo, né? Tem uma outra coisa assim, né? Às vezes o jogo pediu para você ir lá no seu santo e dar para ele uma galinha. Aí você tá com dinheiro, você fala assim, eu vou dar uma cabra. Porque, sabe, uma galinha não vai resolver, eu quero uma cabra, porque uma cabra alimenta mais. Quem disse? Entendeu? Quem disse? Se o Vodun, Orixá Inquice, pediu uma galinha, é uma galinha. Você não tem que chegar e botar a goela abaixo
aquilo que você quer. Entendeu? Lembra da feijoada? Você comeu uma feijoada e se satisfez. Botou um pouco mais de feijoada e se empazinou. Então, assim, embora tudo que a gente dá, tudo que a gente oferece para a nossa espiritualidade fica armazenado lá e ele vai sendo distribuído ao longo do tempo, é, mas é importante que a gente entenda de fato que para resolver um problema o que que precisa. Por isso que não tem ebó de apostila. Não tem. O ebó bom é aquele montado através de um jogo, sabe? Através de um jogo, em alguns casos através de uma intuição, entendeu? Porque no jogo você vai perguntar, você bota ovo, você bota legume, você bota vela, você bota. Então você vai determinando ali sempre naquele número X ali, de acordo com o Odu que está determinando o ebó que você tem que fazer, né? Mas é sempre importante entender que é... o pessoal já está falando da minha caneca aí. É sempre importante que você agrade sempre Exu primeiro, né? Sempre que você for dar um caminho, busca agradar Exu, porque é Exu que vai receber o ebó e que vai levar ele aos caminhos que forem. Sobre ebó, é importante a gente até falar sobre esse caminho. Por que a gente usa, né? Ovo, feijão torrado, feijão moído, feijão cozido, feijão cru, legumes, isso, aquilo outro, usa tanta coisa, tem ebós quilométricos. Por que isso? Para que isso? Né? Exu, quando pega o seu ebó, ele vai saber tudo que precisa ser tratado no teu caminho. Tudo que está atrapalhando você de prosseguir na tua vida. Então vamos lá. Ele chegou lá e viu que a falta de dinheiro que está ali na porta atrapalhando que você passe. Aí ele vai lá e fala assim: falta de dinheiro? Para você sair do caminho dessa pessoa, você precisa de quê? Você precisa de ovo? Toma. Você precisa de vela? Toma. Você precisa disso? Toma. Tá satisfeito? Tô. Aí agora eu vou, logo ali na frente eu encontro a teimosia. Teimosia, para você sair do caminho e deixar essa pessoa seguir, você precisa de quê? Feijão moído? Toma. Precisa de feijão torrado? Toma. Precisa de arroz? Toma. E aí ele vai para frente. E assim ele vai quebrando todas as paredes, todas as barreiras do seu labirinto. E aí, quando ele vai tirando as barreiras, ele vai abrindo um caminho reto. Quando ele abre um caminho reto, é só você seguir, entendeu? Então, assim, por isso que precisa dessas coisas. Não é o tamanho da bola, não é como é que se diz? A quantidade, é o número, sabe? É a essência da situação que está ali, que vai alimentando o caminho e vai te trazendo uma condição melhor para você seguir, tá? A gente tem 10 minutos de conversa. Deixa eu ver aqui mais alguma coisa que eu possa falar. Tem alguém que queira fazer alguma pergunta? Pode ficar super à vontade, né? Deixa eu falar aqui sobre alguns caminhos negativos, né? É o IBI. É até bom a gente falar essa palavra IBI, porque às vezes as pessoas vão na loja e, eu quero um IBI para dar para Oxalá. Opa, calma aí, você quer um IBIM, IGBIM, que é com G, IBIM, porque IBI é negativo, é o caminho fechado. Então é importante que você, quando você direciona as coisas, você fale certo. É igual ocultar. Ocultar é a pedra, otar é outra coisa, né? Então, assim, a Glaucia quer saber sobre o do 10. A gente vai chegar. Mas, assim, a ideia é eu vim falando, cada dia vim falando de um caminho específico para não dar nó, entendeu? Então, assim, a gente tem caminhos que são Ibi, né? Iku, que é a morte, Arum, que é a doença,
Ofo, que é a pobreza, a perda, a falta de dinheiro, a inveja, né? Atacou, que são as pessoas que ficam na oposição. Tudo que você fala, a pessoa dá para trás. Tudo que você fala, você não está certo. Tudo é um motivo para a pessoa te criticar. Essa pessoa é um atacou, né? Enini é aquele que não come e não deixa o outro comer. Né? Aquele que atrapalha todos os caminhos. É um dos piores caminhos. Né? Às vezes nós mesmos somos enini no nosso caminho. Sabe? Quando você se auto-sabota, quando você se autodetona. Sabe? Às vezes você tá com uma roupa, tá lindo. Tá todo mundo falando, você tá lindo. Você, ah, não, isso tá feio, tá feio, tá feio, tá feio. E aí você vai lá e bota uma outra roupa e você no final você reclama assim: ninguém olhou para mim. Por quê? Porque você estava com uma roupa que te abria, te ensolarava, e aí você trocou de roupa que não combinou com o seu astral naquele momento e ela te apagou, né? Então, às vezes você é o próprio enini na sua vida, né? Então, quanto mais a gente buscar essas questões, a gente vai entendendo e a gente vai buscando mais. A gente vai buscando mais. Ô, minha irmã, Angorense, minha irmã, tá aí, Eli, minha irmã, que saudade. Obrigado pela sua colocação aí, né? Então, assim, quando você está acostumado a pedir desculpas, é porque você está acostumado a errar, né? É uma das piores coisas que você pode fazer é você achar que uma desculpa ela resolve um problema, né? Quem já sentiu fome sabe o que é a dor da fome. Não vai ser uma desculpa que vai matar a sua fome, porque você já sentiu, você já sofreu com ela, entendeu? Então é importante você entender o caminho que você precisa resolver essas questões antes de pedir desculpa, né? Se você vai fazer alguma coisa, faça bem feito para não fazer duas vezes, né? Porque senão você vai acabar se prejudicando, você perde a sua credibilidade, você perde tudo que você precisa ter, né? Então, vamos pensar bem como que a gente vai atuar com sabedoria, como que a gente vai atuar com discernimento, como que a gente vai atuar com boa palavra na vida da gente, né? A gente precisa ter precisão para dar algo a alguém ou ao orixá, né? Eu sempre digo assim, às vezes tem gente que vive a vida inteira questionando, ah, eu não encontro um amor, eu queria um amor, eu queria um amor. E aí quando você vai lá, você vai no pé do santo, faz aquela oferenda linda, né? Oferece, ah, meu santo, eu queria um amor. Ok. E aí, de repente, você ganha um cachorro. E esse cachorro te enche de amor. E aí você depois reclama, ah, eu fui lá no pé do meu santo, pedi um amor, o santo não me deu o amor. Te deu sim, te deu um cachorro, que te deu todo o amor do mundo. Porque você não soube pedir. Você não foi lá e falou para ele assim, vamos lá, você quer uma mulher. Então, meu santo, eu quero uma mulher fiel, eu quero uma mulher que me faça feliz, uma mulher que me complete, uma mulher que me respeite. Você tem que determinar, você tem que dizer ali no pé do santo exatamente o que você quer. É como se você fosse no banco. Você vai no banco e fala, me dá um dinheiro aí. O cara vai falar quanto? E você vai dizer quanto e ele só vai te dar quanto você pediu. Com o santo a gente tem que ser assim. A gente tem que chegar e pedir para ele dar para a gente aquilo que é necessário, aquilo que vai fazer bem para a gente.
Então não adianta você chegar lá e pedir um amor e você receber o cachorro e depois reclamar que você não recebeu, porque você recebeu sim, né? Agora, se você quer um ser humano, você precisa pedir um ser humano, né? Se você quer, você precisa ser muito é, é, fiel, muito respeitador à sua vontade. Você não pode jogar no vento, eu quero qualquer coisa. Quer o quê? Qualquer coisa. Qualquer coisa para o santo não pode, não pode. Você precisa dar detalhes do que você quer, entendeu? Eu quero um café com 2,5 gotas de adoçante, entendeu? E é isso que é o que te satisfaz, entendeu? E assim você começa a ter muitas coisas boas no teu caminho, né? O pessoal tá pedindo cantiga e tá pedindo pra gente dinamizar mais a live aí. Vamos ver, né? Se vem alguma cantiga aqui que seja interessante pra gente cantar, que o objetivo não é esse, mas a gente pode buscar alguma coisa assim, né? Outra coisa que a gente precisa usar é o pé, que significa agradecimento. Como que você está agradecendo as coisas? Sabe, às vezes tem gente que fala que chega lá, te enche de tapa na cara, te maltrata, te desagrada de tudo quanto é jeito e depois fala, eu sou muito grato. É a mesma coisa de você estar pedindo desculpas. Porque a pessoa, quando ela é grata, ela pensa milhões de vezes antes de desagradar a outra, antes de maltratar, antes de atrapalhar, né? Então, é importante que a gente pense nessas coisas. Tiago, você está pedindo para que eu dê o Odu de nascimento. Aí você passou a sua data de nascimento, né? O que que acontece? O Odu de nascimento, ele não tem a ver com o seu destino, não. Ele tem a ver no ano que você nasceu, o que que você ia enfrentar com isso, né? E você, como nasceu em 1990, né? 9918 com 9, então 9, 9 Ossá, né? Peraí, 9918 com 19, 9 com 10, Ofum, né? Ofum é um Odu que ele pode trazer muitas coisas. É um Odu muito bom porque é um Odu de libertação, é um Odu de salvamento, né? Porque é o Odu que fala da doença. E aí, quando ele está no lado que a gente fala do positivo, né? Quando ele está equilibrado, é um momento que livra a pessoa de todas as doenças da vida, né? E quando ele está negativado, é como se a pessoa vivesse no canto de parede, fosse uma barata no canto de parede, viesse uma pessoa assim com um sapato de bico fino para matar. Então a pessoa se sente muito sufocada, muito exprimida, muito angustiada com todas as coisas. Então, assim, depende muito, né? E aí, eu não costumo muito ver essas questões de Odu de nascimento, porque pode trazer uma influência até no psicológico da pessoa achar, por exemplo, o Ofum, da pessoa achar que é uma pessoa doente, que é uma pessoa que nasceu para sofrer pressões, né? Nasceu para viver encurralada. Não é isso, entendeu? A gente tem os nossos caminhos no ato de ir lá e fazer o orixá na cabeça. Com certeza esses caminhos são mais organizados, estruturados, tá? Não sei se eu consegui aí te passar essa informação. Mas melhor coisa de tudo é sempre a gente ir ao nosso sacerdote, ao nosso sacerdotisa, a gente conversar, a gente jogar, a uma pessoa que a gente conhece para saber na fase que a gente está passando
qual é o Odu, qual é o caminho ali, né? Isso a gente está falando de Merin de Logum, que a gente só chega a 16 Odus, né? Se a gente for para Opeleifá, a gente está chegando a 256, né? Porque a gente tem os Omó Odu, né? Que cada Odu se subdivide em 16, então chega a 256. E cada um tem uma trajetória, né? E aí, durante a nossa vida inteira, a gente acessa a esses 256, né? E dentro do candomblé, a gente só tem 16 e com certeza a gente acessa esses 16 a nossa vida inteira, entendeu? É importante a gente estar pensando nessas questões, né? Vamos lá, deixa eu ver aqui outra coisa que eu preparei um roteiro aqui para a gente estar falando, porque senão a gente se perde, né? E não, tudo que eu não quero é me perder, né? Então, assim, falando nessa questão de agradecimento, né? Quando a gente agradece, por exemplo, se você vai até o seu pai de santo, ou sua mãe de santo, ou um Oluô, uma pessoa que olhou para você, alguma coisa, você faz um trabalho, quando você tem um resultado, é importante que você ligue ou que você vá até essa pessoa para agradecer. E essa pessoa, ela tem que botar a cabeça no chão e agradecer ao orixá dela, ao santo dela, por ter dado o caminho para isso acontecer. Automaticamente, aquela divindade, aquele orixá, vai bater cabeça para o Olodumare, para agradecer, porque é um complemento, né? É um ciclo. Então, assim, todo o trabalho só se fecha, só interrompe quando a gente agradece. Por isso que a gente não deve agradecer antes do acontecimento, né? Tem gente que agradece com dinheiro, tem gente que agradece com uma palavra obrigado, tem gente que agradece com presente. Você que vai saber qual é a forma que você pode agradecer, né? Não dá para você ficar inventando coisa, não tem, né? Eu quero te agradecer. Como eu te agradeço? Quem sabe é você, entendeu? É isso. Deixa eu ver outra coisa aqui. Então, ainda nesse caminho de palavra, né? Nesse caminho, nesse caminho de agradecimento, existem várias formas, né, de você agradecer. Eu particularmente acredito que a melhor forma de agradecer é com atitude. É você se preocupar, você querer saber como a pessoa está, se ela está bem, se ela está precisando de alguma coisa. Você dá uma palavra, porque às vezes a pessoa não quer um dinheiro, não quer um abraço, né? Aliás, não quer um presente, algo comprado. Ela quer um telefonema, ela quer o seu oi, quer, sabe, ela quer se sentir importante. E esse tipo é o melhor agradecimento que você pode dar a uma pessoa. Claro, se você puder ajudar, dar alguma coisa para aquela pessoa, ótimo, né? Mas não pode faltar o muito obrigado, não pode faltar o reconhecimento pelo que aquela pessoa fez, pelo que aquela pessoa te deu, né? É, e assim, existe também uma colocação que por que a gente faz oferenda para o orixá? Por que a gente vai lá na rua, né? Compra aquele monte de coisas, vem, passa um tempão no fogão cozinhando, arruma aquela tudo, bota flores, bota água, bota bebida, bota isso, bota aquilo e faz lá, vai lá e reza, agradece. Para a divindade, tudo aquilo que você fez, né, o que mais importa é o seu obrigado, porque ele entende que o fato de você
ter ido na rua, de você ter dedicado o seu tempo, de você ter feito aquilo, de você ter se ajoelhado, rezado, cantado, estado ali com ele, isso para ele assim, ele fica todo orgulhoso. Olha, olha, é como se falasse para os outros assim: olha, olha, olha o que o meu filho está fazendo, olha o que meu filho está me dando, entendeu? Então, assim, quando você chega na roça, que você vai lá, sabe, agradece, sente saudade. Por isso que no Ibá você precisa assim acariciar, beijar seu Ibá, precisa acariciar, beijar o seu pai, a sua mãe de santo, claro, com todo o devido respeito, mas você precisa, aquela pessoa precisa se sentir importante para você, né? Quando a gente chega e fala assim, joga meu Ibá fora, joga minha louça fora, olha que agressão você está dando, é, é, você está dando ao seu santo, né? Não pode, a gente precisa mesmo agradar, agradar, agradar. E a melhor forma é você evitar e proteger sempre o seu pai e a sua mãe de santo. Proteger sempre os ogãs, as equedes, os seus mais velhos, as pessoas da sua casa. Se tiver alguma coisa para resolver, resolva dentro de casa ali, mas não leva para fora, não deixa as pessoas saberem que tem problema, não deixa as pessoas saberem sabe, que você está falando mal da sua família, né? Porque senão você vira uma pessoa falsa, né? Quanto mais você conseguir agradar de coração, que for um agrado verdadeiro, isso é o que conta, né? Isso é o que conta. Dinheiro, todo mundo precisa, ninguém vive sem dinheiro. Tá aí a pandemia, a situação mundial que está dizendo. Mas a gente precisa de um agrado, sabe? A gente precisa de um carinho. Olha aí, o que todo mundo que está querendo mais nesse momento e não pode? É abraçar. Então a gente precisa abraçar, a gente precisa, sabe, segurar na mão, a gente precisa olhar no olho. Às vezes você não fala nada, mas só de você olhar no olho você está dizendo muito obrigado, né? Isso é maravilhoso. Não tem, sabe, não tem preço que pague a gratidão de uma pessoa, né? Então, assim, eu queria muito que a gente tivesse um caminho melhor, com que a gente possa fazer tudo aquilo que a gente falou aqui hoje, né? Cuidar do nosso comportamento, cuidar da nossa obediência, cuidar do nosso caminho, para que a gente possa ter todas as responsabilidades e entender principalmente que a responsabilidade de dar certo ou errado é nossa. Se a gente respeitar o nosso EO, se a gente respeitar as nossas quisilas, se a gente respeitar as nossas interdições, a gente vai ser humano melhor, ser humano, sabe, mais feliz, né? Pratique mais o otitó na sua vida, que é a verdade. Pratique mais o enion rere, que é a boa intenção. Pratique mais o iborã, que é a obediência. E principalmente o ilo, que é a precaução e a atenção aos avisos. Tá bom? Eu quero que fique todo mundo muito bem. Eu peço que meu Pai Bessem, peço que todos os voduns abençoem o caminho de todos vocês e que a gente possa ter tudo de melhor que a gente puder ter. Eu tenho certeza que a gente vai pensar mais a partir de hoje, tá certo? Fiquem bem, fiquem em paz. Orixão lá, borundê, baba lá no cheo, fereré, inuda bagibioté, numbó, baba lá no cheo, fereré, orixalá, borundê, baba lá no cheo, fereré, inuda bagibioté, numbó, baba lá no cheo, fereré.
que Orixá proteja o caminho de todos. Muito obrigado a todas as pessoas de Rumpome Enerontologia. Muito obrigado, meus filhos de santo. Muito obrigado, meus amigos, meus irmãos, todas as pessoas que estiveram aqui. E muito obrigado por me seguirem e principalmente por me darem esse abraço, esse aconchego, me ajudarem a levar esses dias tão difíceis. Fiquem em paz, fiquem bem. Até mais.